Fala pessoal, beleza? Bom, esse é o primeiro vídeo da série Python Intermediário. Eu estarei utilizando Python 3 e o PyCharm como ideia. Se você não está familiarizado com a linguagem ainda, então dá uma olhadinha na playlist Python 3 básico aqui do canal. E vamos lá então começar essa série, Python 3 intermediário. Bom, vamos começar falando então de classes. Eu vou criar aqui um novo diretório chamado classes. Uma classe é o lugar onde colocamos atributos e métodos para que nós possamos utilizá-los de acordo com a nossa necessidade, além de oferecer organização ao nosso código. Bom, para exemplificar então, vamos criar uma classe aqui no nosso diretório recém-criado, chamada animal. A palavra-chave para definirmos uma classe é class. Em seguida, o nome desejado, no caso aqui, animal. Bom, como eu disse no começo do vídeo, nossa classe terá métodos e atributos. Então, vamos definir aqui alguns atributos. O primeiro chamará cachorro e eu vou atribuir um valor aqui de falso para ele. E outro atributo aqui chamado gato, no qual eu também vou atribuir o valor falso. Já temos nossos atributos, vamos então criar um método na nossa classe. Utilizando aqui a palavra-chave def, tá? Para definir um método. Nosso método vai se chamar checar. Eu já vou explicar o que esse self significa, mas antes vamos implementar alguma coisa aqui no nosso método. Algo bem simples, vamos checar se o nosso atributo cachorro é verdadeiro. Vamos simplesmente mostrar na tela uma mensagem dizendo possui cachorro. Se nosso atributo gato for verdadeiro, vamos mostrar na tela possui gato. Agora, se o atributo cachorro ou o atributo gato forem falsos, mostre na tela não possui cachorro nem gato. Pronto. Nossa classe então está criada. Temos nossos atributos, temos nosso método, vamos utilizá-la. Então vamos criar uma variável chamada objAnimal e vamos atribuir a essa variável um objeto da nossa classe que acabamos de criar. Uma vez criado esse objeto, eu consigo, por meio da variável objeto animal, acesso aos atributos e ao método que nós criamos. Por exemplo, então, eu posso vir aqui e alterar o valor do atributo cachorro da nossa classe, mudando ele para true. Note que, ao chamar o método checar, botão direito, run, é mostrado na tela a mensagem possui cachorro. Isso ocorre porque nós alteramos o valor do atributo cachorro da nossa classe. Veja que, se criarmos uma outra variável aqui, objeto animal 2, e atribuirmos a ela um objeto da nossa classe animal, e chamarmos o nosso método checar, sem alterar os atributos, quando rodarmos o programa, o resultado é que o nosso primeiro objeto, ao chamar o checar, recebeu esse output do nosso método, e o nosso segundo objeto, ao chamar o método checar, recebeu esse output do método.
justamente porque esse segundo não alterou os atributos da nossa classe animal. Logo, ele atendeu o que nós colocamos aqui nesse elif. Bom, agora cabe a explicação do self. O self, ele saberá quando um atributo, por exemplo, cachorro, pertence a um objeto específico. Tá? Então, quando nós criamos o nosso objeto animal aqui e alteramos o atributo cachorro, o self é responsável por saber, por dizer que esse cachorro, esse atributo cachorro, corresponde ao nosso objeto animal. E que esse atributo gato, que eu acabei de criar aqui, corresponde a esse objeto. Tá? Bom, outra coisa importante de ser dita, ainda no assunto sobre classes, é o initializer. O initializer, ele é chamado assim que criamos um objeto da nossa classe. E ele é definido da seguinte forma: def underscore underscore init. Cada parâmetro que nós passarmos na criação do nosso objeto, nesse objeto da nossa classe, será passado para esse método init. Tá? Vamos dar um exemplo disso então. Vamos adicionar aqui algumas coisinhas na nossa classe. No método init, eu vou colocar aqui um nome, idade e peso. E aqui, self, ponto. Vamos criar um atributo chamado nome. Note que eu estou utilizando aqui um underscore para representar um atributo que guarda detalhes sobre o nosso objeto. Então, esse atributo nome receberá nome, idade receberá idade e peso receberá o peso. Bom, e como eu disse agora há pouco, ao criarmos um objeto da nossa classe animal, cada parâmetro passado aqui será enviado para o nosso método init. Certo? Então vamos lá. Um nome, sei lá, Toby, tem 4 anos, pesa 9 quilos. E agora vamos criar um método aqui para acessar então esses atributos que contêm os detalhes do nosso objeto. Tá? O primeiro método vai se chamar getNome e simplesmente retorna o nome desse cachorro. E um getIdade que retorna a idade. Se agora chamarmos o método getNome e rodarmos o programa, ele vai retornar o nome. Tá? Só esqueci de mostrar na tela. Então, adiciona aqui o método print. Tá? Roda o programa. Veja que é o nome que nós passamos por parâmetro na criação do nosso objeto. Note que, por convenção, o método init não deve retornar nada, apenas realizar modificações no nosso objeto.
Bom, dei uma modificada bem simples aqui na nossa classe. E é isso sobre classes e o método init. Só mais uma coisinha. É possível, então, chamar essa classe em outro lugar do código. Vou criar um novo arquivo aqui, Python File, chamado main. Bom, então dentro aqui do arquivo main, vamos importar a nossa classe que acabamos de criar. Então, from classes animal, import tudo. Tá? Vamos aqui criar a função main e especificar que quando esse arquivo for executado, que ele execute a função main. Aqui na nossa função, vamos criar um objeto e passar aqui por parâmetro um nome, idade, peso e se é cachorro ou gato. True para cachorro, false para gato. Tá? E vamos chamar a nossa função checar. E antes disso, vamos também chamar nossa função getNome. Aqui na classe animal, deixa eu apagar isso daqui. Vamos deixar apenas a nossa classe com os métodos e os atributos. Tá? E aqui no nosso main, vamos executar. Tá aí então a utilização da nossa classe.